Você já parou para pensar quantas competições um clube brasileiro pode disputar em uma única temporada? E como isso influencia diretamente o nível dos jogos, o desgaste físico e até mesmo a história desses clubes? Enquanto em muitos países disputa 2 ou 3 torneios por temporada, no Brasil, um mesmo time pode entrar em campo mais de 70 vezes em um único ano. Isso não é exagero, é a realidade de um calendário único no mundo. Por isso, nesse vídeo, você vai entender todas as competições do futebol brasileiro em menos de 25 minutos. Campeonatos estaduais. Os campeonatos estaduais são a base histórica do futebol brasileiro. Eles surgiram no início do século XX, muito antes da criação do Campeonato Brasileiro, e foi nos estaduais que o futebol brasileiro criou identidade antes mesmo de existir um torneio nacional, no qual foram responsáveis por moldar rivalidades históricas que estão presentes até hoje no nosso futebol. Quem já não ouviu falar dos famosos clássicos Fla-Flu, Flamengo contra Fluminense, Grenal, Inter versus Grêmio, ou até mesmo no Derby Paulista, Corinthians versus Palmeiras? E sim, o maior responsável por criar essa rivalidade no país inteiro foram os estaduais. Atualmente, no Brasil, todos os 26 estados e o Distrito Federal organizam essas competições ano a ano. Para muitos, o estadual já deveria ser extinto, pois aos olhos dos times grandes é apenas mais uma competição no ano, principalmente pelo desgaste físico e o calendário apertado. Porém, em contraponto, para os clubes menores, o estadual é mais importante do que tudo no ano, pois garante tanto renda quanto calendário e muitas vezes até uma vaga em uma competição nacional. Ou seja, sem os estaduais, muitos times pequenos hoje nem existiriam mais. Já para os clubes grandes, o estadual pode servir atualmente como uma pré-temporada competitiva, um laboratório tático para o treinador, e também explorar muitos jovens da base e lapidar ele para o profissional. E dentre os principais campeonatos estaduais, podemos citar o Paulistão, que desde sempre foi dominado pelos 4 grandes de São Paulo, tendo o Corinthians como seu maior vencedor, atualmente com 31 taças. Já no Carioca, que assim como o Paulista, também é dominado pela rivalidade dos 4 da capital, sendo no Rio o maior vencedor o Flamengo, com 39 troféus. Agora, saindo um pouco dessa parte do Brasil, também temos relevância quando falamos do Campeonato Mineiro, tendo Cruzeiro e Atlético como maiores rivais do estado, sendo o Galo o maior vencedor com 50 títulos estaduais. Já no Sul, não poderíamos deixar de falar do Gauchão. Famoso pela rivalidade entre Grêmio e Inter, temos o Internacional como o maior vitorioso, com 46 torneios vencidos. Agora, um pouco fora do eixo, era impossível deixar de citar o clássico Repá, Remo e Paysandu, sendo uma rivalidade insana do estado do Pará, no norte do país. E outra curiosidade é que o ABC do Rio Grande do Norte é o maior vencedor nacional quando o assunto é estadual. Ele tem incríveis 57 títulos conquistados, ou seja, mesmo criticados, os estaduais continuam sendo essenciais para a sobrevivência do futebol fora da elite. Mas o Brasil é um país continental e nem só de estadual vive o futebol. Campeonatos regionais. Os primeiros torneios regionais começaram a ganhar força entre as décadas de 1950 a 70, período em que o Campeonato Brasileiro ainda não estava totalmente estruturado. Surgiram com o intuito de suprir a necessidade de calendário dos times da região Norte, Nordeste e parte do Centro-Oeste. Regiões que historicamente são afastadas do eixo econômico do futebol brasileiro, pois durante décadas o futebol brasileiro era somente concentrado apenas no eixo sul-sudeste, assim dando somente recursos, exposição e mídia para esses times do eixo. Dessa forma, o Brasil sendo um país continental com realidades econômicas, logísticas e esportivas completamente diferentes entre suas regiões, essas competições surgiram como mágica para suprir essa necessidade. Primeiramente, Copa do Nordeste. Considerada uma das copas regionais mais fortes do mundo, a Copa do Nordeste reúne clubes tradicionais e torcidas apaixonadas. Foi criada com o intuito de valorizar os clubes nordestinos, fortalecer a identidade regional. E assim, a famosa Lampions League se tornou rapidamente muito
mais que uma competição, virou símbolo da região Nordeste, com vários estádios lotados e clássicos regionais. Isso ajudou clubes como Fortaleza, Ceará, Bahia, Vitória e Sport a se consolidar nacionalmente, algo que décadas atrás era extremamente raro. Sendo o maior campeão da competição, o Bahia, com 5 títulos conquistados, e para muitos clubes nordestinos, vencer a Champions League é tão simbólico quanto um título nacional. Agora, Copa Verde é um exemplo ainda mais claro da função social dos torneios regionais, no qual, nos seus primórdios, ela reunia clubes do Norte, Centro-Oeste e Espírito Santo, regiões que historicamente são as menos assistidas pelo futebol nacional. Assim, a Copa Verde surgiu como uma solução para esses times dessas regiões, fazendo eles terem um calendário além de somente estadual, fortalecendo tanto os times quanto a visibilidade para a região. Vale ressaltar que a partir de 2026 a competição será dividida em Copa Norte e Copa Centro-Oeste, com os campeões se enfrentando para decidir o título da Copa Verde. E claro, não podíamos deixar de citar que o maior campeão do torneio é o Paysandu, sendo pentacampeão isolado. 5 títulos para o Papão da Curuzu. Copa Sul-Sudeste. O mais novo campeonato regional do país terá sua primeira edição em 2026, reunindo times dos principais estados do país. Assim como as outras competições, foram criadas para suprir e dar maior visibilidade a diferentes times desses estados. Vale o adendo que os times que não disputam competições internacionais podem participar desse torneio. Isso não vale apenas para a Copa Sul-Sudeste. Todos os times que estiverem em torneios como Libertadores ou Sul-Americana não podem participar dessas Copas regionais. Consequentemente, para se classificar aos campeonatos regionais, os times têm que ter ido bem nos seus respectivos estaduais. Por exemplo, em 2026 terá clubes como Internacional, Juventude e Chapecoense, pois os mesmos foram bem nos estaduais do ano passado e não possuem campeonato internacional para jogar, assim fazendo com que participem da Copa do Sudeste. E por último, as Copas extintas. Não menos importante, também devemos citar outras competições regionais que não existem mais, mas que houveram na década de 90, como era o caso da antiga Copa Sul Minas e também da Copa Rio São Paulo. Elas funcionavam assim como a Copa Sul-Sudeste, porém era dividida apenas entre os principais times dos principais estados. Agora que entendemos o futebol regional, é hora de subir o nível. Copa do Brasil. Copa do Brasil nasceu de uma necessidade muito clara: democratizar o acesso ao futebol nacional. Durante muitos anos, o Campeonato Brasileiro concentrava suas vagas nos clubes dos grandes centros, e times de estados menos representativos tinham dificuldade para entrar no cenário nacional, não por falta de qualidade, mas sim por falta de oportunidade. Foi nesse contexto que em 1989 surgiu a Copa do Brasil, e desde lá houve grandes mudanças em seu formato, mas a ideia sempre foi a mesma: criar uma competição eliminatória de alcance nacional para permitir que os clubes de todas as regiões tenham a oportunidade de disputar um campeonato desse âmbito. Desde então, a Copa do Brasil sofreu diversas mudanças, porém sempre mantendo seu caráter de mata-mata, no qual não tinha margem nenhuma para erro, e com isso, dá espaço para acontecer diversas zebras na competição, como é o caso dos títulos de Criciúma, Juventude, Santo André e Paulista de Jundiaí. Por isso, ao longo dos anos, a Copa do Brasil construiu sua identidade em cima da imprevisibilidade. Não importava o orçamento, elenco ou a história. Em campo, tudo podia acontecer. Agora, falando da sua evolução, a Copa do Brasil teve seu formato ajustado ao longo dos anos, se adequando melhor ao calendário brasileiro e aumentando o número de participantes, tendo a diferença que times que disputavam a Libertadores não podiam participar antigamente e agora participam, entrando em fases mais para frente da competição. Mas uma coisa é certa: a premiação evoluiu significativamente, sendo uma das maiores contribuições financeiras não só do Brasil, mas da América do Sul inteira, tendo assim um objetivo para qualquer time, tanto no patamar financeiro como esportivo. Dessa forma, a Copa do Brasil é o espelho do futebol brasileiro, sendo o retrato mais fiel dele, com a mistura de tradição, improviso, estádios novos e antigos e, claro, sempre a zebra que todo mundo adora.
com um time grande podendo passar vergonha, como é o caso de alguns aí. E os campeões? Temos diversos. O maior deles, sem dúvida, é a Raposa, sendo a maior vencedora isolada com 6 títulos, seguidos por outros campeões, totalizando 17 clubes diferentes que já levantaram o caneco. E outro campeão pode ser você, se inscrevendo no canal Tristfoot e deixando like no vídeo, nesse exato momento, para fortalecer o canal. Porém, mesmo com tudo isso, a Copa do Brasil ainda é o alvo de críticas, seja pela entrada tardia dos clubes grandes, seja pela desigualdade financeira entre os clubes, mas uma coisa é certa: sem Copa do Brasil não existe mais futebol brasileiro, e ela é primordial para todo o ecossistema. Campeonato Brasileiro. Enquanto a Copa do Brasil testa a aflição e os nervos dos torcedores, já o Brasileirão testa a consistência ao longo da temporada. Aqui não basta vencer um jogo, e sim resistir a 38 rodadas do campeonato. Por isso, os times precisam ter um pouco de tudo: elenco, gestão, preparação física e até mesmo estabilidade emocional. Diferente de um mata-mata, o Brasileirão é o símbolo de quem erra menos e regularidade. Atualmente, são 20 times na elite do futebol brasileiro, a famosa Série A, que é o sonho de todo time disputar ano após ano, com consistência. Dentre as figurinhas carimbadas, é impossível não falarmos de Flamengo e São Paulo, os únicos times que desde a criação do campeonato jamais caíram. Porém, esse formato que temos hoje, o de pontos corridos, só foi começar mesmo no ano de 2003, que adotou esse sistema de todos os times se enfrentando na ida e retorno do Brasileiro. Mas já houveram diversos formatos, mas isso fica para outro vídeo. Dentre os maiores campeões, temos que falar de Palmeiras, que é disparado o maior vencedor da Série A, quando somado todos os campeonatos reconhecidos pela CBF, com incríveis 12 títulos, estando isolado na liderança do Brasileirão. Mas quando pegado apenas na era de pontos corridos, desde 2003, tem uma maior igualdade, tendo o Corinthians, seu arquirrival, e também Flamengo, junto na disputa, ambos todos com apenas 4 títulos. Isso só mostra o quão o Campeonato Brasileiro é disputado, sendo sempre considerado um dos mais difíceis e principalmente equilibrados do mundo. E claro, falando de Brasileirão, temos que falar de Roberto Dinamite, o maior artilheiro da história do Brasileirão, com incríveis 190 gols no total, superando nomes como Pelé, Romário e Zico. Não é pouca coisa, hein? Mas nem tudo são flores no Brasileirão. A cada ano, os 4 piores são rebaixados, assim indo para a famosa Série B, na qual funciona no mesmo formato do Brasileirão. São 20 times que disputam em 38 rodadas para ver qual é o melhor deles. Os 4 principais sobem e os 4 últimos descem. Sendo assim, as 2 principais ligas do futebol brasileiro, tanto a Série A como a Série B. Porém, claro, existem mais divisões. Temos tanto a Série C como a Série D, que servem como a forma de acesso para os times menores se ascenderem para o futebol, podendo subir e chegar na tão sonhada Série A. Supercopa do Brasil. Por último, temos a Supercopa do Brasil, que acontece entre o campeão da Copa do Brasil versus do brasileiro, valendo um título em jogo único. E caso haja empate, há uma disputa de pênaltis para decidir o campeão. Bom, você deve ter se questionado: caso um clube vença as 2 competições, ele já é o campeão? Negativo. Caso ele vença as 2 competições, o time que foi vice do Brasileirão disputará contra o campeão, fazendo assim a Supercopa do Brasil. Bom, se no Brasil o desafio já é enorme, fora dele a exigência é ainda maior. Copa Libertadores. Essa sim, já no âmbito continental, é considerado o maior torneio do futebol sul-americano. A cada ano, sendo classificados a ela somente os melhores times da América do Sul, ano após ano. No Brasil, sendo na seguinte forma: somente os 4 primeiros colocados da Série A possuem vaga direta na competição, e o 5º colocado vai para a fase qualificatória da Libertadores. Porém, no Brasil, também se classificam tanto campeão quanto vice da Copa do Brasil para a Libertadores, sendo campeão de forma direta e vice de forma preliminar. Mas pode haver mudanças dependendo de qual data você está vendo esse vídeo. A Libertadores foi criada em 1960, com o intuito de fortalecer o futebol sul-americano, reunindo os melhores times de cada país,
já houveram diversos formatos na competição, porém atualmente funciona da seguinte forma: são 32 equipes vindas de forma direta ou preliminar para disputar a competição, sendo divididas em 8 grupos de 4 times, de forma aleatória por um sorteio, no qual os times são divididos entre 4 potes, tanto pela classificação do ranking da Conmebol, como também pela forma que chegaram na competição. Deste modo, cada grupo terá 6 jogos para cada time, se enfrentando entre partidas de ida e volta. Os melhores 2 colocados de cada grupo se classificam, avançando para as oitavas de final. Nessa parte do torneio, viram mata-mata, exatamente como na Copa do Brasil, onde por sorteio, novamente, é decidido os confrontos, sendo os primeiro colocado pegando os segundos, assim se enfrentando para ver quem avança até a grandiosa final, que é realizada em um jogo único, em um estádio neutro, definido antes da competição iniciar pela Conmebol. Quanto aos campeões, o maior vencedor não é brasileiro, e sim um argentino. O Independiente tem o total de 7 títulos, sendo o maior vencedor disparado. Já no Brasil, o Flamengo é o único time tetracampeão, com incríveis 4 títulos. A Libertadores, além de um torneio continental, é a prova de maturidade de uma equipe, tendo que ser boa e resistente tanto na fase de grupos como no mata-mata. E pode ter certeza, enquanto o futebol sul-americano existir, a Libertadores continua sendo o maior feito que um clube da América do Sul pode ter. Copa Sul-Americana. Enquanto uns vão para a Libertadores, outros tendem a contentar com a Copa Sul-Americana. Para resumir, ela seria equivalente à Série B de forma continental, sendo disputada no mesmo formato da Libertadores, porém com times mais fracos em tese, que não ficaram tão bem em seus respectivos campeonatos nacionais. No Brasil, para participar da competição, totalizam 6 vagas diretas, podendo aumentar caso algum time já possua vaga na Libertadores e fique entre os 5 primeiros colocados. Diferentemente da Libertadores, a Sul-Americana surgiu tardiamente, tendo sua primeira competição em apenas 2002, justamente com o objetivo de facilitar o acesso de diversos outros clubes a uma competição continental. E claro, a Sul-Americana também serve de porta de acesso para a Libertadores, visto que seu campeão ganha uma vaga direta para a Libertadores do ano seguinte. A única diferença que vale ressaltar é que os segundos colocados do grupo da Sul-Americana não possuem vaga direta nas oitavas de final, e sim jogam uma repescagem contra os melhores terceiros colocados da Copa Libertadores, funcionando assim: os que vencerem avançam para o sorteio das oitavas de final, junto aos primeiros colocados já classificados pela fase de grupos. E claro, não é porque não é Libertadores que os times não dão importância. Entre os grandes que já ganharam essa competição, podemos citar Boca Juniors e também São Paulo. Quanto aos maiores vencedores, há um empate técnico entre Boca, Independiente, Atlético Paranaense, sendo esse o maior vencedor do Brasil, Independiente del Valle, LDU e Lanús, todos com 2 títulos cada. Recopa Sul-Americana. Assim como a Supercopa do Brasil, a Recopa Sul-Americana é um torneio entre os 2 campeões, sendo realizado entre os campeões da Libertadores e da Copa Sul-Americana. Porém, diferentemente do Brasil, esse torneio é realizado em 2 jogos, sendo o primeiro na casa do campeão da Sul-Americana e o segundo na casa do campeão da Libertadores, assim somando o placar agregado. E caso persista o empate, também é realizado por pênaltis para decidir o campeão. Mundial de Clubes. Esse sim é o ápice para qualquer time do mundo. Realizado de ano em ano, o Mundial de Clubes premia o melhor time do mundo, sendo somente realizado entre todos os campeões de cada continente no futebol, reunindo tanto os campeões da Libertadores como da Champions. Antigamente, o formato era mais único, sendo realizado somente em um jogo, entre o campeão da América do Sul e Europa. Porém, a FIFA ajustou esse formato, dando oportunidade também para os campeões de África, Ásia, Oceania e América do Norte e Central. Sendo assim, hoje para se tornar um campeão mundial, não basta vencer apenas um jogo, e sim ser o melhor dos melhores. Vencer primeiramente o campeão da América do Norte e Central, para depois pegar entre Oceania, Ásia ou África, para no fim, caso vença as 2 partidas, enfrentar o poderoso gigante europeu daquela edição.
Mas claro, como a FIFA muda tudo, esse formato pode não ser mais válido quando você tá vendo esse vídeo. Obviamente, esse formato é muito mais desgastante e prejudicial para os times sul-americanos. Porém, mesmo assim, ele premia a diversidade entre os times do torneio, ficando mais atrativo de se ver. Dentre os títulos históricos, podemos citar o maior vencedor brasileiro, que é o São Paulo. Em todos os mundiais de foi, 3 tem 100% de aproveitamento, voltando de lá sempre com o título de campeão. Famoso pelo jogo destaque, Liverpool e São Paulo, no qual Rogério Ceni fez milagre o jogo todo. Fora esse jogo, também temos a incrível vitória do Internacional contra o Barcelona de Ronaldinho, ou também a famosa vitória do Corinthians contra o Chelsea, sendo a última vez que um time brasileiro bateu um europeu em uma final de mundial. E quando se fala em campeões, só temos times europeus e sul-americanos, sendo o maior vencedor de todos, obviamente, o Real Madrid, que tem 9 títulos em 15 disputados. Copa do Mundo de Clubes. Esse torneio é o mais recente de entre todos os citados. Criado pela FIFA em 2025, surgiu com o intuito de suprir a extinta competição entre seleções, chamada Copa das Confederações. A ideia da FIFA era organizar uma também competição como o Mundial de Seleções, com os melhores times do planeta. E também só acontece de 4 em 4 anos, igual a Copa, reunindo os últimos campeões de cada continente nesse torneio, sendo assim a maior competição de clubes já existente. Seu formato também é muito similar ao da Libertadores, sendo 8 grupos divididos em 4 times cada um, por sorteio, avançando os 2 melhores de cada grupo, fazendo assim um mata-mata. Na sua primeira edição, tivemos diversas campanhas históricas, como é o caso do Fluminense, que conseguiu chegar às semifinais do torneio, eliminando, por exemplo, a favorita Internazionale de Milão. No entanto, o primeiro campeão do torneio foi ele, o Chelsea, surpreendendo a todos, assim sendo, para termos outra emoção igual a essa, somente em 2029. Vale ressaltar que torneios como esse servem não só para medir a força entre os brasileiros e europeus, mas também para vermos como o nosso futebol pode melhorar e se tornar mais competitivo quanto e tanto o europeu. E com isso, fechamos todas as competições que um time brasileiro pode disputar em um mesmo ano. Parece loucura, né? Mas com esse tanto de jogos, nunca ficamos sem emoção. Comenta aqui embaixo qual sua competição favorita dentre todas essas. E te vejo no próximo jogo.